paz do Senhor. Aqui o pastor Brian Garcia e eu quero te convidar a que sejas parte da nossa igreja aqui em Aldeia Almada, Costa da Caparica. Somos parte de um ministério grande aqui em Almada e somos uma congregação que está aqui para servirte, para ajudar-te, para que tu possas achar o propósito de Deus em tua vida. E queremos partilhar-te sobre Jesus, queremos que tu possas conhecer a Ele. E por isso estamos aqui. Queremos te convidar a nossos cultos. Todos os domingos, a partir das 10h30, temos nosso primeiro culto. E pela noite, às 18h, te convidamos a participar do nosso segundo culto. Assim que tu podes fazer parte de uma comunidade que está em crescimento. Já estamos aqui há alguns anos e estamos com uma visão renovada do trabalho pelo reino de Deus. E o fato que tu estejas aqui a escutar agora isto é porque Deus quer que tu sejas parte desse plano. Assim que te convidamos a fazer parte de nossa igreja. Vem, visita-nos e tu eres bem-vindo com toda a tua família. Um grande abraço. Uma honra apresentar aqui ao pastor. Amém? 2 gerações aqui, irmãos. Amém? Fica à vontade, pastor, e fica à vontade. Quem pode pregar? Muito tempo, 1, 2 horas. Eu tenho a grande satisfação de saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ele vai dizer qual é a altura aqui, viu, Juan? A outra vez eu disse, não precisa ajeitar não precisa arrumar nada aí. Minha voz é essa mesmo. Tem umas coisas icônicas que eu falo, né? Que vocês ficam gravados. Meus irmãos, antes de mais nada eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta casa. Eu acho que é a 3ª ou 4ª, não lembro mais. É bom quando a gente perde a conta já, né? Mas eu lembro muito bem que já é a 10ª vez que piso nessa terra. Pronto. Já estou acostumado. Já estou me ambientando, já estou quase em casa. Não é? Amém? Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse lugar, por Ele me trazer mais uma vez aqui e por ver os seus rostos. É uma bênção para mim poder aproveitar essa viagem e não necessariamente fazer turismo, mas vir aqui para ser abençoado. Não é? O apóstolo Paulo disse quando ele caminhava pelas terras, pelas igrejas, pelas cidades, ele dizia, eu quero de alguma forma aproveitar esse tempo, não para fazer turismo, mas para compartilhar com vocês algum dom. Não é? Compartilhar com vocês algum dom. Então tá, vamos lá. Também quero agradecer ao pastor Brian por ter me cedido gentilmente o seu púlpito, sabendo que esse lugar aqui é um lugar de bênção. Não que seja diferente daí, mas esse lugar aqui é um lugar que tem sido aproveitado para abençoar, edificar o povo de Deus. Esse púlpito é um púlpito que tem aproveitado para trazer coisas do céu. Não é como a gente diz lá no Brasil, não, ninguém sobe aqui para encher linguiça. Não é? Então vem aqui realmente para pregar a palavra de Deus e abençoar a igreja. E por essa razão, como qualquer pessoa que não é profissional de púlpito, eu não sou e nem quero ser, me dá um frio na barriga, né? Sempre me dá e eu acho isso bom, né? Quando eu tenho um frio na barriga, eu digo, opa, tô bem, porque aí eu tô dependendo de Deus, né? E depois a gente fica tremendo a perna, que é para completar o sistema e dizer, opa, Deus está nesse negócio. Então, obrigado também a Ila e Cairon e a Ila por ter me deixado dormir na casa deles. Não fiquei embaixo da ponte. E eles têm me tratado bem, viu? Glória a Deus. Amém. 5 estrelas, 5 estrelas. Amém.
Irmãos, então pronto, vamos lá. O pastor me fez como é que diz, uma introdução bastante interessante. Ele disse: olha, nós estamos hoje com a presença do ilustre e também uma pessoa muito especial, convidado especial. Obrigado, pastor, obrigado, você é uma bênção na minha vida, mas sinceramente o convidado especial hoje é Jesus. Não é? Eu quero dedicar a Ele a glória, a honra, o louvor, a majestade, o poder e tudo mais que Ele merece. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, nós não poderíamos de forma alguma nem ter saído de casa. Mas Ele é o convidado especial, Ele é a estrela. Aplaudam a Ele, Ele é digno. Se for para Ele, faça com força aí. Glória! A Ele a glória, a honra, o louvor. Eu quero começar essa palavra hoje lendo um texto bastante conhecido de vocês, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O irmãozinho já colocou ali o texto no telão. Atos capítulo 1, versículo começando do 4 até o 8. Se você trouxe sua Bíblia, então acompanha. Se você não trouxe a Bíblia, então senta perto de um crente. Tá ali? Não, não é do Juan. Do 4. Eu vou ler ali no telão, desculpa, viu, irmão? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam preocupados com política. Jesus disse: não, deixa o negócio de política para lá. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até costa da Caparica. Eles lá achavam que aqui era o fim do mundo, né? Lógico. Você vai até Costa da Caparica, tem que atravessar a Europa inteira. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Lael. Pastoreei a igreja do Evangelho Pleno durante mais ou menos 22 anos, lá numa terrinha chamada Pontezinha. Aqui tem Pontinha, né? Lá tem Pontezinha. E sou casado com mulher muito bonita, por sinal a mais bonita do mundo. É a minha opinião, viu? Você fica com a sua opinião. Ninguém briga com isso. Tenho 2 filhas, uma é essa aqui e a outra é Ávila. Por acaso, o ano passado, Ávila viajou e está morando do outro lado do mundo. Está morando em Blumenau. Né? Pra gente aqui são 12 mil quilômetros. Brincadeira, cara. Então ela está lá do outro lado, debaixo do mundo. E estamos abençoando hoje, estamos compartilhando nossos dons, nossa fé na Igreja Batista Missionária em Piedade.
junto com o pastor Marcos Santos, e ele tem lá nos ajudado bastante. Estamos lá cooperando, graças a Deus, até o Senhor dizer alguma coisa para a gente. Amém? Com relação a esse texto, vocês percebem muito bem que a igreja primitiva, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo, tá bem? Então vocês tenham paciência, porque eu vou fazer aqui uma retrospectiva para poder a gente entender esse tema que foi proposto no cartaz para hoje. A igreja primitiva tinha essa ideia e nós entendemos que isso é muito básico. Não, é ponto facultativo. Não tem por que a gente discutir sobre esse assunto. Discussão não, mas a gente precisa entender um pouco mais. Isso é vital. É vital. Falar sobre o Espírito Santo, entender sobre o Espírito Santo, compreender e aceitar e esperar e aprender sobre ele, isso é vital. Não tem por que a gente discutir, até porque, como eu te disse, tudo o que nós vemos hoje, o que vivemos hoje, é resultado dele. Um dia você despertou para a Bíblia, um dia você despertou para a pessoa do Senhor Jesus, um dia você acordou na sua ideia sobre isso. Paulo diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, a gente não sabia nada sobre o que sabemos hoje, não entendíamos nada, e um dia, num estalo, tivemos a ideia, a gente teve a vontade, a coragem, não sei se foi aqui, não sei se foi no hospital, não sei se foi na rua, não sei se foi em casa, não sei se foi no grupo, não sei aonde foi, que você foi tocado pelo Senhor Jesus para conhecê-lo, para entender que Ele é Senhor, e você oportunamente, decididamente, você disse: eu quero Jesus na minha vida. Se fizeram uma oração por você ou não, se você estava no culto ou não, não importa. O importa é que você, daquele dia que você lembra qual foi, você entregou a vida para Jesus. Amém? E isso quem fez foi o Espírito Santo. Depois você aprendeu que tem uma Bíblia. Tem um livro que você precisa ler e aprender sobre as coisas espirituais. Quem lança luz sobre essa Bíblia é o Espírito Santo. Depois você descobriu que tem umas músicas bonitas que você lê, que você canta, e isso faz bem à tua alma. Então é o Espírito Santo que promove, que trabalha isso na vida da gente. Depois você descobriu que tem uma igreja que você tem que frequentar, que tem uma nova família para amar e ser amado, ou amada, que tudo isso é um contexto das coisas que o próprio Espírito Santo preparou para você. Então não tem como a gente dizer assim: por que precisa de Espírito Santo, se você sabe que você está rodeado de todo um complexo de coisas, um conjunto de coisas que Ele preparou para o teu crescimento espiritual. Aliás, é Ele quem te prepara dia após dia para você ser arrebatado um dia. Amém. Ou então ir para o céu de outro jeito. Mas que Ele está preparando, tá? Amém. Não é? Desde o começo, quando eu falo começo, estou falando da igreja primitiva mesmo, lá no ano 50, 60, 70, 100, depois de Cristo, desde o começo, e logo após a morte dos apóstolos, e também a morte dos discípulos dos apóstolos, vocês entenderam? Os discípulos, a segunda geração de discípulos na igreja primitiva, ela já tinha se estendido um pouco mais, já tinha atingido ali a parte inferior da Europa. Desde a morte deles, estou falando ano 100 para frente, que o Espírito Santo não recebeu a devida ênfase que precisava. A ênfase foi recebida na igreja primitiva e eles trabalharam em cima disso.
Porém, depois, isso foi diminuindo ao longo dos anos. E depois da morte dessa primeira e segunda geração, então ficou-se um pouco esquecido essa ideia de Espírito Santo. Então, no ano 325, houve o primeiro concílio, vocês sabem. O concílio de Nicéia. E a doutrina que eles pregavam ali, ou melhor, que eles trabalharam e comentaram ali, foi a doutrina de Cristo. Eles tinham uma grande preocupação sobre a pessoa de Cristo. Então, eles fizeram muito. Foram 7 reuniões dessas ao longo dos anos. E quando eles se reuniam, quando eles estavam juntos, os bispos, os pastores, os líderes, os manda-chuvas da igreja daquela época, eles se reuniam para discutir sobre se Jesus era Deus ou não era Deus. Se Jesus era homem ou não era homem. Se Jesus era santo ou não era santo. Se Jesus morreu ou não morreu. Se Jesus foi crucificado ou não. Se ele ressuscitou ou não ressuscitou. Então, trabalharam em cima da pessoa de Cristo e gastaram tempo em cima dessa situação. E mais nada. Até que nessa reunião, eles decidiram, então vamos fazer um credo. Um credo para a gente trabalhar em cima disso. E a igreja ter uma maneira de acreditar daqui para frente. Vamos fazer um documento que seja a base da nossa fé bíblica para a gente não se atrapalhar ao longo dos anos. Nós vamos morrer, vamos ser substituídos, mas isso fica. Então, toda a igreja tem um credo, não é isso? Alguns, uma diferença muito mínima, mas tem um credo. E aí o credo que eles desenvolveram foi o seguinte: primeiro ponto, diz o seguinte: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém. Joia, legal, certíssimo. Falaram da pessoa do Pai e falaram da obra do Pai. Tá ótimo, eu creio no Deus, em Todo-Poderoso, na pessoa dele, quem ele é e o que ele fez. Amém? Segundo ponto do credo: creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Amém? Falou do Filho, da pessoa dele, da obra dele, do poder dele. Perfeito, está completo. Amém? Terceiro ponto do credo: creio no Espírito Santo. Ponto. Mais nada. Parece-nos que já naquela época eles não tinham muita apreciação a isso. Vamos dizer que a gente acredita no Espírito Santo. Por quê? Não sei. Para quê? Não sei. Como? Não sei. Deixa aqui e pronto. Entenderam? Então parece-nos que já no credo já temos aqui uma descompensação, um desequilíbrio com relação às 3 pessoas da Trindade. No período da igreja, desde 100 até 1500, estamos falando aí de 1400 anos, não existe, não há nenhuma obra robusta, nenhum livro assim, alguma coisa robusta sobre o Espírito Santo. Nesses 1400 anos, procura, não tem. A igreja estava calada nesse assunto. Quando eles se reuniam era para falar de cristologia. Aí em 1539 aparece um sujeito chamado João Calvino, e João Calvino escreve 4 volumes que ele dá o nome de As Institutas da Religião Cristã. Vocês sabem disso. E o primeiro volume, parece que ele aproveitou o tema do credo
Embora a gente saiba que o credo são 12 pontos, né? Mas ele escreveu pelos os primeiros. Primeiro volume das Institutas de João é o Pai. Então ele fala do Pai. Segundo volume de João Calvino, o Filho. E ele escreve sobre o Filho. Terceiro volume das Institutas de João Calvino, o Espírito Santo. E o quarto volume, a Igreja. Então ele escreve esses 4, e pelo fato dele ter sido basicamente o primeiro a escrever uma obra robusta sobre o Espírito Santo, ele foi considerado na época o teólogo do Espírito Santo. Uau! Aí, demorou-se aí alguns anos, 1650, aparece John Owen e escreve um livro chamado O Espírito Santo. Opa! Parece que abriu as portas para as pessoas entenderem, os teólogos entenderem que precisavam falar sobre esse assunto na igreja. Aí, vou pular esses 400, 300 anos, vamos para 1985, que foi logo depois de todos os avivamentos que aconteceram no mundo inteiro. Então, ficaram aí com a ideia de escrever sobre isso. Então, cada um começou a escrever. No Brasil, um pastor chamado Emílio Conde escreve um livro, Pentecoste para Todos. Depois, Donald Gee escreve o livro Pentecostes. São livros pequenos, mas que falam sobre seu testemunho a respeito do Espírito Santo, sua experiência com o Espírito Santo, e ele esclarece para o seu leitor as coisas sobre o Espírito Santo. 1987, o pastor Estevam Ângelo de Souza escreve um livro bem mais grosso. Aí eu considero esse livro uma apostila, um compêndio sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, onde ele vai falar, e o título desse livro é Nos Domínios do Espírito. Eu li esse livro, nesta época eu estava doente, isso é outra história, e Jesus me curou, e foi uma coisa extraordinária. Mas aí em 2009, Dr. J.I. Packer escreve o livro Na Dinâmica do Espírito. Estou fazendo aqui uma retrospectiva dos livros. Então, Na Dinâmica do Espírito Santo. O que esse livro fala? Fala de como o Espírito Santo trabalha, de como ele age na igreja. E falar sobre o Espírito Santo, irmãos, não é fácil. Por quê? Porque nós estamos comentando sobre uma pessoa que trabalha nos bastidores. O Espírito Santo é aquele que fica atrás da cortina. Ele realiza obra poderosa na igreja, mas está por trás das cortinas. Sabe aquela pessoa que é espetacular naquele determinado evento, mas praticamente quase não aparece na ficha técnica? É o Espírito Santo. Tudo que está sendo realizado aqui e agora é por causa dele. Mas você procura e diz, cadê ele? Ele está escondidinho. Nós aprendemos com o Espírito Santo a maior e mais profunda forma de humildade. Porque ele não deixa o seu nome registrado, ele não assina nas suas obras. Já percebeu? Quando alguém se levanta em profecia e traz uma palavra profética na igreja e outra pessoa recebe essa palavra, então a pessoa que recebeu é abençoada, a pessoa que falou é abençoado, mas quem é glorificado? Jesus. Quando alguém está enfermo e vem à frente, ou alguém se comove e ora, e essa pessoa é curado, a pessoa que orou para a cura acontecer foi abençoado, glória a Deus, fui um canal de bênção. E a pessoa que foi curado, muito mais. Mas quem recebe a glória? Jesus. Quando um pregador vem aqui e prega uma palavra abençoada e poderosa, a igreja recebe, e são edificados, consolados, exortados e tudo mais, todo mundo sai muito feliz, volta para casa, que bênção.
O pregador ficou satisfeito porque sabe que a igreja recebeu, e a igreja muito mais porque foi edificada, mas quem recebe a glória é Jesus. E é exatamente isso que Jesus disse. Ele disse: olha, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, ele virá, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará a mim. Aleluia. A gente não aprendeu a dizer glória ao Espírito Santo. A gente, glória a Deus e glória a Jesus. Então, como falar de uma pessoa tão simples como o Espírito Santo, porém tão poderosa? O Espírito Santo é o holofote. Deixa eu explicar. Você já deve ter passado por alguma cidade bonita, moderna, por algum sítio moderno da cidade, e você vê aquele prédio ou aquele monumento bonito à noite, e você vê ele iluminado, às vezes até muda de cor, e você vê que a coisa foi iluminada e mudou de cor e ficou muito bonito, muito elegante, mas a luz que está iluminando está escondida no jardim, não é? No arbusto. Então assim é o Espírito Santo. Ele lança luz sobre a igreja. Ele abençoa, mas ele está ali escondidinho, que a gente não percebe. O seu papel é apresentar e glorificar Jesus. Seu papel é esse. A situação, então, irmãos, da igreja hoje, talvez essa não. Eu estive num grupo Vida semana passada e percebi que vocês estão falando sobre esse assunto. Por isso que, aproveito para completar um pouco do raciocínio de vocês nos grupos. Estão falando sobre o Espírito Santo e seus dons. Maravilha. Mas a igreja, de um modo geral, está parecendo como se fosse um farmacêutico que tem um problema de saúde e ele passa mal dentro da farmácia e morre, rodeado de remédios. Entende? Tudo isso aqui está impregnado das coisas de Deus, do poder de Deus, mas há pessoas que estão morrendo de fome espiritual e não sabem como tomar posse disso. Em 2009 também o Dr. Francis Chan escreveu o livro O Deus Conhecido, e eu procurei esse livro, a minha mulher foi e comprou, tá? Lá no Brasil esperando por mim. Ela só comprei aquele livro que você estava à procura. O Deus Desconhecido. Dá para entender, irmãos, uma igreja que foi firmada, que nasceu, que foi estruturada sobre esse fundamento, e ao longo dos anos passamos a esquecer de forma que a gente praticamente não lembra de quase nada sobre isso. Alguns cristãos nem sabem que ele existe. Alguns cristãos não têm ideia do que é receber o Espírito Santo. Não fazem ideia. O Dr. John Stott, que é considerado o teólogo atual, ele escreveu um livro chamado O Cristianismo Equilibrado. Cristianismo Equilibrado é um livro para a gente tentar entender os dois extremos. A polaridade que existe hoje no cristianismo com relação a esse negócio chamado pentecostalismo. Vocês sabem do que eu estou falando. Ou você vai numa igreja onde as pessoas sentam e cochilam. O culto é tão suave, mas tão brando, mas tão tranquilo, que você consegue ouvir o vento entrar pela janela e sair pela outra. Enquanto isso, você vai numa outra igreja que o povo não para quieto. Pula, agita, faz avião, dança, faz um moonwalker e tudo mais. E o pregador diz: gente, para, eu preciso pregar, eu quero que vocês entendam. Então tem dois extremos. O pastor John Stott, ele disse: gente, vamos equilibrar isso.
E equilibrar de que maneira? Equilibrar entre a razão e a emoção. Tá? É a razão e a emoção. Um culto só racional, um culto onde tem somente ortodoxia, ele pode gerar racionalismo estéril. Mas um culto emocional, um culto do treme-treme, ele pode gerar apenas um misticismo histérico. E os dois são completamente estranhos e perigosos. Repare bem, no começo do século XVII, lá pelo século XVII, na França, apareceu um grupo religioso chamado os Quakers. Quakers, é assim que fala? Vocês me ajudem aí. Quakers. Isso, exatamente. Aqueles irmãos ali, eles conheceram o poder do Espírito Santo e tornaram os seus cultos somente isso. Parece que o culto não tinha liturgia, não tinha ortodoxia, não tinha nada, não é? Então, eles entravam e oravam e cantavam, mas eles passavam o culto inteiro falando em línguas e profetizando e tocando uns aos outros, e eram chamados de os tremedores, porque era um culto onde eles, não é? Passavam o tempo inteiro assim, e eles se esqueciam da hora. Isso é legal? Bom, o problema é que eles se esqueceram do outro lado. Precisava de um pouco de razão nisso tudo. Mas, no começo do século XX, então houveram os avivamentos. Avivamentos na Inglaterra, avivamento nos Estados Unidos, avivamento no país de Gales, avivamento na África, avivamento por todo lado. Então houve uma nuvem de Deus que pairou sobre esses lugares, inclusive no Brasil, e todo mundo foi tocado por isso. Até tem muitas histórias sobre a Los Angeles, a Rua Azusa, ali naquele barracão do pastor Simon, e muita gente, milhares de pessoas saíram, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro para visitar aquele lugar, porque aquilo era o celeiro do poder de Deus. Milhares de pessoas foram batizadas no Espírito Santo ali, foi alguma coisa extraordinária. Mas ao longo do tempo, as igrejas voltaram a estar frias, secas, desnutridas espiritualmente. E aí, o maior problema era que eles deixaram, criaram medo de se deixar tocar pelo Espírito Santo. Sabe aquelas pessoas que chegam na igreja bem engomadinhos assim? Chapinha, maquiagem, tal, tá todo mundo muito bem organizadinho, e Deus começa a falar, e o Espírito Santo começa a agir, mas a pessoa diz assim: eu não vou ajoelhar, eu não vou levantar a mão, eu tô tão engomadinho, eu tô tão arrumadinho aqui, eu tô tão quietinho. E esse medo de se deixar ser tocado causou o que a gente chama de solenidade. Os cultos passaram a ser solenes. Sabe solenidade? Hora para começar, hora do louvor, hora de terminar o louvor, hora da oferta, hora de terminar a oferta, hora da palavra, hora de terminar a palavra, calma, tudo tem que estar dentro do script e nada pode sair desse papel. Tudo controlado pelo tempo, pela qualidade das coisas e do culto. Então as pessoas passaram a ficar ali naquele quadrado, organizados, sabe? Solenidade é bom, irmãos? É bom. Mas deixa eu lhe dizer, não tem nada mais solene nesse mundo do que um velório. Você já foi no velório? Tudo muito organizado, tudo muito bonito, todo mundo bem vestido. Inclusive o esquife está lá,
dentro do pacote, paletó azul marinho, gravata de bolinha, sério. Ninguém ri, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Está todo mundo lá muito sério, uma solenidade perfeita. Hora para começar e hora para terminar. Mas não tem vida. Não tem vida. Não estamos falando disso. Estamos falando de um culto que a gente vai desenvolver a hora de começar, mas não sabemos a hora de terminar. Porque quem coordena e quem manda nisso aqui é o Espírito Santo. Então, nem solenidade e nem também irreverência, que é alguma coisa contra a toda a proposta que o Espírito Santo tem para nós. Tudo tem ordem e decência. Agora vamos lá, para a gente não ficar somente em história, vou contar uma história mais emocionante. O livro de Atos dos Apóstolos, que foi o que a gente começou a falar, ele tem uma sequência sobre esse assunto de uma forma bem diferente do que a gente pensa. Para começar, Jesus tenta falar sobre esse assunto com os discípulos e eles pareciam não estarem preparados para ouvir sobre isso. Lembra que Jesus disse assim: eu tenho muito ainda que vos dizer, mas vocês não estão preparados ainda. Vocês não podem suportar agora. A expressão foi: vocês não podem suportar agora. Parece que Jesus queria expor sobre isso. Parece que Jesus estava, quase que explodindo sobre esse assunto, mas os caras não estavam preparados para ouvir esse assunto. Mas em Lucas, capítulo 11, versículo 13, ele solta ali uma deixa. Ele diz assim: vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Por exemplo, se o seu filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se o seu filho lhe pedir um peixe, você não vai dar um escorpião. Mas vocês, sendo maus, vocês sabem dar presentes bons a seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O legal aqui é o final do versículo, porque Jesus diz como é que a gente pode... Essa é uma das maneiras. Pastor Lael, eu ainda não recebi o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, então peça. Mas peça de verdade, peça com força, peça com alma. Eu também me converti e não sabia muito sobre isso, me converti numa igreja pentecostal do interior. E aí, quando cheguei naquela igreja e vi as pessoas falando em línguas e falando sobre esse assunto, e na década de 80 era isso que fluía mais ainda, porque era um tempo muito interessante. O tempo passado parecia mais quentinho do que hoje, não sei como é que funciona isso. E aí, há um ano que eu pedia batismo no Espírito Santo, e nós estávamos numa reunião de tarde, uma reunião de oração, e aí houve um mover muito grande, e um amigo meu, que fazia 3 meses que tinha se convertido, um amigão assim, da época do mundão, e aí ele se converteu, fazia 3 meses, eu já era bem mais velho na igreja do que ele veio à frente, dobrou o joelho e começou a falar em línguas, ajoelhado lá, e Edilson suava, babava, e eu olhei para ele assim: ué, eu já tenho quase um ano no evangelho, não fui batizado ainda, e o Edilson está lá batizado. E voltei. Aquilo foi bom para mim, porque eu voltei para casa com má vontade de orar e buscar a Deus. Aí eu fui orar de madrugada, fui orar de noite, fui orar de dia, e eu pedia: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu necessito, Senhor, eu quero o Espírito Santo, Senhor. E eu tinha algumas cláusulas sobre isso, algumas coisas que eu fazia, e eu pedia. Um dia eu estava numa não sei se vocês vão entender, uma confraternização de mocidade, lá na cidade do Recife. Era uma festa da cidade toda, na Assembleia de Deus,
na Avenida Cruz Cabugá, uma igreja que cabia muita gente. Eu estou falando de 4.000 pessoas. Então eles chamavam crentes de todas as cidades, então vinha gente até de outros estados, e a gente se inscreveu dessa igrejinha. Nós nos inscrevemos lá para passar uma semana ali na confraternização de mocidade, e a gente foi. Era junho de 83. Junho de 1983. Eu cheguei na igreja e tinha começado o culto, já estava tudo lotado. Eu subi para a galeria, tinha 2 escadas grandes assim, eu subi para a galeria, aquilo estava cheio. Naquela ocasião quem pregava era o pastor Valdir Bícego, de São Paulo. E ele fez uma abordagem sobre esse assunto, e eu estava ali em cima na galeria, quase na última fila, e eu estava ali ouvindo a pregação dele, e de repente o Espírito Santo começou a pairar naquele lugar, e as pessoas começaram a ser movidas por ele de uma forma extraordinária. E aí pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo e vinham para frente. O dirigente, o pastor, começou a chamar quem foi batizado no Espírito Santo, venha para cá para o meio. Então era uma igreja bem grande assim, e começou a ajoelhar as pessoas ali e tal. E eu lá em cima, quando o pastor começou a pregar, estava pregando, eu falei em línguas fluentemente. Não houve um arranque, não. Eu já comecei a falar. E eu estava de olho fechado, e eu balancei assim, era alto, e eu parei assim, opa, eu vou cair daqui. E eu me dei conta que estava falando em línguas. E aí eu desci, busquei a escada, desci e fui lá. Esse meu amigo Edilson estava no meio do povo lá, passando por cima assim, ó, por cima das pessoas ajoelhadas. Você entende? Tinha um mar de jovens ali sendo batizados no Espírito Santo. Eu fui até ele, peguei ele pela beca e disse, Edilson, eu acho que eu fui batizado no Espírito Santo. Ele disse assim, então ajoelha para Jesus confirmar. Não é assim? Ajoelha para Jesus confirmar. Quando eu ajoelhei, pá, comecei a falar em língua. Ele levantou a mão assim para o dirigente que estava aqui desse lado, disse assim, mais um. O pastor olhou para eles, tem um aí, mais um aqui, batizado no Espírito Santo. Ele disse, marca aí, o de número 182. Já 181 pessoas haviam sido batizadas no Espírito Santo naquela festa. Era sábado, dia 1 de julho de 83. Fui batizado no Espírito Santo, comecei a falar em línguas e nunca mais parei. Quer dizer, parei agora. Pode aplaudir ao Senhor. Eu não sei como foi tua experiência e não sei como será a tua experiência, mas peça. Jesus disse, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe? Quando a criança diz assim, papai, eu quero uma bola. No outro dia, diz, cadê minha bola? A semana seguinte, quero uma bola. Cadê minha bola? Eu quero uma bola. E quando você chega com a bola e dá a seu filho, ele não pergunta se é vermelho, amarelo ou azul, não importa. O time, ele ganhou a bola. Então assim, na hora que você recebeu o batismo no Espírito Santo, não pergunte por quê. Não pergunte como. Só receba. Só abrace e aceite o presente de Deus. Porque o batismo no Espírito Santo é para todo crente. E aí ele vai ensinando aos discípulos sobre isso, e então chega ao livro de Atos. E aí ele começa o livro de Atos dando essa informação, porque o livro de Lucas termina ele dizendo, não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A regra é essa, não é? A regra é essa, não saia sem ser batizado no Espírito Santo. Gilberto Pickering, um dos teólogos mais importantes no Brasil, quando ele formou e ele botou no coração de ser missionário, ele disse, vou fazer missões no Amazonas. E ele escolheu a tribo Apurinã para fazer missões. E ele, jovem, chegou lá e se deparou com uma tribo onde tinha um pajé, um cacique lá, que chamou ele, perguntou o que ele ia fazer ali. O cara fez um salamaleque, não sei como é que chama aquilo. E o pastor Gilberto Pickering, caiu para trás e vomitou. Quando ele acordou, o que aconteceu? Ele disse, você desmaiou.
Ele fez as malas e voltou para Brasília. Disse: eu não sei o que aconteceu comigo. Quando ele contou a história, os irmãos que conheciam ele disseram assim: você precisa do batismo no Espírito Santo, cara. Você não pode fazer a obra de Deus sem ser revestido. Sabe aquele último capítulo de Marcos? E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Em meu nome falarão novas línguas. Expulsarão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Essas coisas que só crente entende. É o que tem que acontecer e fazer parte do nosso currículo para que a obra aconteça. Não dá para fazer assim, eu vou fazer ali e tal. Não, não dá. Porque o livro de Atos começou com esse tema. Vocês serão minhas testemunhas quando vocês forem cheios, quando vocês receberem o poder do Espírito Santo em vossas vidas. E aí vocês vão para Jerusalém, Samaria, Judeia e até a Costa da Caparica. Isso é lógico, não é? Esse livro de Atos dizem a história que quando eles foram montar e colocar no cânon, direitinho organizar, tinha que ter um tema, né? O Lucas não deixou o título do livro. E pensaram, vamos colocar o nome desse livro, Atos do Espírito Santo. E depois acharam isso tão pesado. Não, vamos colocar Atos dos Apóstolos. E de novo colocaram os homens na frente. Devia ter colocado Atos do Espírito Santo, porque esse livro é disso que fala. É disso que fala. No capítulo 2, a gente já é impactado com isso. Atos 2, versículo 1 até o 4. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som veemente e impetuoso em que encheu a casa onde eles estavam assentados. De repente foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Sabe como é, irmãos? Um culto que no domingo anterior era um cultozinho simples, calmo, tranquilo, estava tudo na boa, o irmãozinho no violãozinho, tudo calmo, e no domingo seguinte, um irmão olhou para o outro e disse: ei, teu cabelo está pegando fogo. O outro disse: o seu também. Ele disse: da irmã, o fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. E de repente um vento encheu aquele lugar, um lugar que era calmo e tranquilo, passou a ser barulhento, e aí eles sentiram a vontade de falar numa língua diferente que eles nunca tinham estudado, e começaram a falar, diz a Bíblia, e todos, diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas. O Espírito Santo concedia que falassem. E aí o culto já não era mais aquela coisa organizadinha com aquela liturgia. Quem ouviu aquele barulho, entendeu? Podia reclamar o que fosse. Mas vamos lá ver. E aí foram para as janelas olhar e foram espiar que culto é esse, rapaz. Porque semana passada estavam tão calminhos. Quando chegaram lá, os irmãos estavam embolando no chão, as cadeiras estavam pro lado, estava todo mundo suado, cansado, o cabelo lá em cima e falando em línguas. E um olhou para o outro e disse: o que é isso? Pedro levantou, subiu no tamborete e disse assim: isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Mas aquilo foi tão bom. Aquilo foi tão bom que eles agarraram aquilo e passou-se a ser uma doutrina especial da igreja. Quer fazer parte disso? Então entra nesse clima espiritual de poder, de unção. No capítulo 4, eles se depararam com uma situação onde as autoridades estavam pressionando a igreja, estavam prendendo as autoridades, estavam, tentando parar aquele movimento poderoso. E a igreja se juntou para orar. Capítulo 4, versículo acho que do 30 e poucos, lá para frente, do 20 e tal. E aí a oração deles foi a seguinte: Senhor, todo mundo orando, Senhor, enquanto tu estendes a tua mão para fazer prodígios e sinais no nosso meio, através do teu santo filho Jesus, enquanto isso acontece, nos dê autoridade e ousadia, intrepidez para pregar a tua palavra.
Se fosse a gente hoje, sem medo de errar, se as autoridades começassem a pressionar a igreja, a gente vinha orar, porque uma coisa que acontece quando a pressão aumenta é que os irmãos buscam a oração, mas a oração da gente ia ser: Senhor, cega eles, Senhor, guarda a gente aqui, se eles passarem, que eles não vejam a placa, tira a placa, vão ficar escondidinhos, tranca a porta. Aqueles irmãos do início do século disseram: Senhor, nos dê intrepidez e autoridade na tua palavra para a gente ir para a praça pregar a tua palavra. E sabe o que aconteceu? Aquele lugar foi cheio do Espírito Santo. De novo diz lá: e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e cheios de intrepidez e de ousadia. E aí, aquele lugar tremeu. Eu nunca estive no lugar onde as paredes tremessem de poder de Deus, irmãos. Mas espero um dia a igreja orar de uma forma extraordinária, ao ponto do lugar tremer e Deus dizer: estou aqui. Atos capítulo 8. Então as autoridades foram mesmo pressionar a igreja e os irmãos fugiram. Filipe era um diácono na igreja primitiva. E havia 3 requisitos importantes para ser diácono naquela época. Ele tinha que ser cheio de sabedoria, tinha que ter boa reputação perante a sociedade e tinha que ser cheio do Espírito Santo. Esses eram os 3 pontos. Ele não precisava ter paletó bonito, ele não precisava ser elegante, ele não precisava falar bem. Ele só precisava ser cheio do Espírito Santo. E Filipe estava na lista dos 7, ali que foram os primeiros diáconos da igreja primitiva. Mas aí explodiram para todo lado. Filipe foi parar em Samaria. E sabe como é, irmãos? Crente cheio do Espírito Santo, quando chega em outro lugar, o negócio que ele faz é pregar. E aí Filipe disse assim: o que é que eu vou fazer em Samaria? Começou a pregar. E aí pregou e as pessoas se converteram e os espíritos imundos foram embora e pessoas foram curadas. Estou falando do capítulo 8 de Atos. Capítulo 8. A igreja cresceu naquele lugar em Samaria. Quando chega mais para frente, ele batizou as pessoas nas águas e a igreja estava formada, mas faltava alguma coisa. Aí Filipe vai e bate um lero com os irmãos de Jerusalém. Diz: olha, a igreja está montada, está tudo organizado, está tudo bem, só está faltando uma coisa: eles serem cheios do Espírito Santo. Por que Filipe tinha tanta preocupação com isso, irmãos? E aí as autoridades de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém disseram: então tá ok, vamos mandar Pedro e João aí, marca uma data, abre uma agenda e eu vou mandar Pedro e João aí para você fazer um culto de avivamento. E Filipe promove um dia com todo mundo lá, chama toda a igreja. Pedro e João chegam lá, versículo 17, irmão, por favor. Diz lá que quando João e Pedro chegaram lá, então eles lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. É só para ter aqui a certeza de que muitos irmãos vão dizer para você assim: mas quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo. Mas aqui está dizendo que eles se converteram, foram batizados nas águas, os espíritos imundos foram embora, eles foram curados, mas faltou Pedro e João chegar lá, impor as mãos sobre eles e eles receberem o poder do Espírito Santo. Entenderam? Porque vão chegar para você e dizer assim: não precisa. Quando você se converte, você já tem o Espírito Santo. Quando eu leio o livro de Atos, não me diz isso. Não me diz assim. E quanto mais eu leio o livro de Atos, mais sou convencido de que a pessoa se converte, dá o primeiro passo, é batizado nas águas, segundo passo, e o terceiro passo é o batismo no Espírito Santo, que pode vir até antes disso tudo. E que vou contar agora. Quando Pedro recebe aquela visita daqueles 2 irmãos, aquelas 2 pessoas, chegaram: Pedro tá aí, tá? O irmão Cornélio mandou te chamar. Tem alguém lá que está precisando de uma palavra. Diz que você, Pedro, tem uma palavra boa para dar para eles. É? Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Então Pedro diz assim: essa foi a visão que eu tive. Deus está falando no meu coração sobre isso. Vamos lá. E levou alguns irmãos com ele.
Caminharam 50 quilômetros até Cesareia. Pedro estava em Jope. Foi até Cesareia. Quando chega em Cesareia, Cornélio recebe Pedro. Pedro, que bom que você veio. Deus me mandou te chamar, porque ele disse que tem uma palavra para mim. Está aqui a minha sala para você falar. Quando Pedro entra que olha, Cornélio já tinha preparado um grupo vida gigantesco assim. Todo mundo estava na sala dele, tinha parente, tinha vizinho, estava todo mundo. Pedro olhou e disse, uau, o que é isso? Ele disse, não, fica à vontade, pode falar. E a Bíblia diz que Pedro começou a falar sobre Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o profeta, Jesus é o grande, Jesus ele curava, Jesus ele fazia, Jesus ensinava, Jesus foi morto, Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor de todas as coisas, é o profeta prometido por Deus. E a pregação de Pedro foi aumentando o volume, e a Bíblia diz assim, versículo 44, e ainda Pedro dizendo essas coisas, pá, caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam naquela sala. Pergunta para mim, já eram crentes, pastor Lael? Não, não eram crentes, mas a fé daquele povo era tão grande que eles disseram, olha, pula essa parte e eu quero o poder de Deus na minha vida. Todos naquela sala receberam o Espírito Santo. De maneira que os que estavam da circuncisão olharam, Pedrão, e aí, rapaz, e agora? Todos eles falaram em línguas como nós, o que é que a gente faz? Pedro disse, ó, se eles falaram em línguas, se eles foram batizados nas águas, o que nos impede de batizá-los línguas, o que nos impede de batizá-los nas águas? E ali em Cesareia provavelmente deve ter ficado uma igreja. Entende, irmãos? É desse jeito. Mas chega no capítulo 19... Paulo já está fazendo sua obra missionária e ele vai para a cidade de Éfeso. Diz a Bíblia que Apolo estava em Corinto e eles estavam trabalhando juntos, sincronizados. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, que era aquela cidade grande, mas complicada, ele encontra uns discípulos. Sabe aquele negócio, né? Ele chega num lugar e diz assim, eu quero encontrar um crente para a gente conversar. Bom é conversar com um crente. E aí Paulo encontra 12 irmãos. E Paulo já vai com esse assunto assim, Atos 19, do 1 até o 6. Diz assim, Paulo diz assim, ei gente, vocês já são crentes? Esses somos crentes sim. Já foram batizados no Espírito Santo? Paulo, gente, era um crente quente. Não tinha outro assunto. A cabeça daquele cara girava em torno disso. Encontrou o crente, a pergunta que ele fez, vocês já foram batizados no Espírito Santo? E aí eu faço outra pergunta em cima dessa, essa retórica. Eu digo, por que Paulo tinha tanta preocupação com isso? Sabe por quê? Porque isso é fundamental. Isso é essencial. Isso é necessário. Foi por isso que o pastor Brian colocou lá, vamos ouvir uma palavra pelo pastor Lael. Nós precisamos do Espírito Santo. Aleluia. Depois não diga que eu te avisei. Sério. Hoje, dia 6 de novembro de 22, é uma data muito especial, não quero fazer as outras pregações menos que essa, eu só quero dizer que ela é ímpar na tua vida, porque toda vez que me vem assim, pastor Lael, aquele que pregou sobre Isaac e Rebeca, agora vocês vão começar a dizer assim, aquele que pregou sobre o Espírito Santo. Eu vim aqui para te dizer que você faça o possível para ser batizado no Espírito Santo, porque isso é fundamental na tua vida. Isso vai te tornar mais crente. Sim. Isso vai tornar Jesus mais real na tua vida. Sim. Isso vai tornar a tua pregação, tua oração mais sólida. Sim. Isso vai tornar a tua adoração mais sincera e profunda. Sim. Se não fosse necessário, irmãos, a Bíblia não estava recheada desse assunto. Paulo chega e escreve para esses irmãos de Éfeso, alguns anos depois, não que tinha problema com vinho, não é disso que eu estou falando, mas ele disse, olha, não se embriaguem com vinho, mas encha-se do Espírito Santo, por favor.
Quando eu olho para esse versículo, eu não vejo ele reclamando dos irmãos que estavam provando vinho. Ele só quis dizer: você já ficou bêbado alguma vez? Você já ficou tonto alguma vez por tomar um vinho um pouquinho mais? Você já ficou meio alegre? Porque é isso que a bebida alcoólica faz. Ele diz: portanto, prove, tome, ingira, receba, inale, sei lá o que mais, o Espírito Santo, até você sentir a mesma coisa que você sente quando bebe. Porque quando a pessoa está bêbada, ela ri, ela chora, ela cai, ela berra, ela conta a história, ela fala o que não está sentindo. Quando pergunta o que passa o efeito, assim, você se lembra do que? Não, eu não sei nem como é que eu cheguei em casa, né? Ele diz, né? Eu não sei de nada, quem me trouxe? Pois é disso que Paulo está falando. Receba uma porção do Espírito Santo tão poderosa na tua vida que você se esqueça dos seus sentidos. Porque é isso que a gente está muito interessado, é a gente ficar, sabe, dominando. Eu sou o dominador. Mas sabe de uma coisa, irmão? Deixa eu lhe dizer. Quando se vai a um centro espírita, aquele da pesada, que os tambores começam a soar, que as pessoas começam a mexer e começam a rodar, as entidades e os demônios entram naquelas pessoas. E elas tomam aquelas pessoas e a gente chama de... eles foram possuídos por espíritos imundos. Não é assim? E depois quando ele acorda, o que foi que aconteceu? Comeu pipoca, bebeu cachaça, fez um monte de coisa e ninguém sabe o que. Mas na igreja dos crentes a gente tenta dominar o Espírito Santo, mas nós precisamos ser possuídos por ele. Será possível que os ímpios conseguem ser dominados pelo seu Deus e nós não conseguimos ser dominados pelo nosso próprio Deus, que é muito mais poderoso, que é muito mais real e que quando ele vem não deixa a gente quebrado e chama a gente de cavalo, mas diz que a unção de Deus vem sobre nós e nós nos sentimos como que flutuando. Deixa eu terminar. Nós precisamos do Espírito Santo. Queira você entender diferente ou não, a Bíblia nos prova que a igreja primitiva precisou do Espírito Santo e a igreja de hoje não é diferente. Eu e você precisamos dele. Assuma isso na sua vida como algo importante. Busque, porque ele é para você. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Pode? Queria que você deixasse a Bíblia aí no cantinho. Queria que você esquecesse do neném, do menino. Queria que você se esquecesse quem está do seu lado. Queria que você ficasse bem à vontade. Só mais uns minutinhos eu queria que você ficasse. Não se mexe, não é hora de ir no banheiro, não é hora de beber água. Não é hora, é hora para a gente colocar em prática aquilo que a gente ouviu esses minutos. Você está pronto? Pergunta quem está do seu lado. Você está pronto? Você está pronta? Em espírito e em verdade te adoramos. Cante como nunca cantou. Levante as suas mãos. Abra o seu coração. Eu sei que você conhece essa música de cor, não precisa ler. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo te tocar. Te adoramos. Mais uma vez, em espírito. Em espírito. Em verdade.